Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo de mais uma lição. Hoje, dia 26 de abril, lição número 4, tem como título O Casamento que Glorifica a Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo dessa lição. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu perguntar a vocês quais os versículos que vocês separaram e gostaram durante a semana e eu ler o que eu separei, eu vou deixar para citar os que eu achei mais importantes no curso da explanação da lição. Com isso a gente vai procurar abrir um pouco mais de tempo para esse assunto, que é um assunto tão relevante, e o tempo não é um tempo suficiente para abordar todos os detalhes, mas que seja feito assim à vontade do Senhor e que possamos aprender nesses três textos que já foram lidos aí por vocês. O primeiro texto é o texto de Gênesis, capítulo 2, e ali, a partir do versículo 18, nós podemos pensar num tema para esse texto lido. Eu penso num tema assim, o pré-casamento. Depois nós vamos ver no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e os demais versículos, a questão da fidelidade e a questão também do divórcio. Principalmente a questão do divórcio é uma questão muito polêmica, mas que o Senhor nos ajude também a entender como que o Senhor tem nos ensinado sobre esse assunto. E, por fim, o terceiro texto, nós vamos ver a questão da convivência no lar cristão. Como que deve ser o nosso comportamento, nós que somos cristãos. É claro que os que não pertencem a Cristo não são, vamos dizer assim, regidos por essas leis, embora eles também vivam muitas vezes esses princípios. Até porque o casamento não é um monopólio, vamos dizer assim, uma exclusividade dos crentes, dos cristãos. O casamento é uma instituição abrangente, ela alcança a sociedade como um todo, em todas as épocas. Sempre existiu essa instituição do casamento, da união entre o homem e mulher. Tá certo? Então não vamos pensar que o casamento é uma coisa, como diz, assim, tem um termo que agora me falha a memória, um sacramento. Na verdade, o casamento foi trazido para a igreja porque é uma bênção, mas dos povos todos em geral, no mundo inteiro, até entre os índios, até em certos tipos de animais, esse casamento é usual e é respeitado, é valorizado. Bom, vamos à questão do primeiro item, então, que é o tema do pré-casamento. Nós temos esse texto bem conhecido, de vez em quando esse texto é lido, é usado na mensagem de Gênesis capítulo 2, versículo 18, porque ali nós temos a formação do homem. E observamos que Deus, observando uma necessidade do homem, ele viu que o homem estava precisando de alguém ao seu lado, alguém que falasse o seu idioma, alguém que falasse, que pudesse conversar com ele, que pudesse estar junto dele. E ele estava solitário, embora tivesse muitos amigos da fauna ali ao seu redor, muitos animais, e a gente sabe que tem certos animais que se interagem tanto conosco, né, que parece que são pessoas, mas são irracionais. Não têm a sensibilidade que é característica do ser humano.
que é o raciocínio, que é o uso racional das suas faculdades mentais. Então, Deus, vendo essa necessidade, disse, talvez para si mesmo, né, ou para o homem, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, né, e alguém que seja capaz, alguém que seja apta, alguém que tenha condição de atender à necessidade desse homem que eu criei para cuidar do jardim. E observamos no versículo 20 que o Senhor falou em fazer uma auxiliadora que fosse idônea, porque ele não encontrou no meio da sua criação alguém que pudesse fazer isso. Versículo 20 nós vemos que o Senhor disse, para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, quer dizer, entre os animais, não? E aí Deus então partiu para esse milagre da transformação de uma das suas costelas e numa esposa para Adão. E aí nós temos esse versículo final, o 24, que diz que os dois tornaram-se uma só carne, porque diz assim, né? Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nessa colocação aqui, é importante pensar o que Deus está unindo aqui é a carne, mas a questão, vamos dizer assim, espiritual, a questão dos sentimentos, estas particularidades inerentes a cada ser humano. O homem casa, continua com as suas virtudes, com seus defeitos. A mulher casa, continua com as suas virtudes e com seus defeitos. O que se une aí são os corpos físicos. Portanto, Deus viu a necessidade do homem. E interessante pensar que antes desse relato do capítulo 2, no capítulo 1 também nós já temos aqui um relato que Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher, tá? E os abençoou para que eles fossem fecundos, para que eles multiplicassem, para que eles enchessem a terra e a sujeitassem, para que eles tivessem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja. Portanto, meus queridos irmãos, o que nós podemos aprender aqui nesse texto é que Deus, ele fez o homem para ter domínio sobre a sua criação e colocou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Continuando aqui o raciocínio sobre esse pré-casamento, podemos observar para nós, nos nossos dias, falando de nossos crentes, não vamos pensar nos demais povos, porque cada um tem a sua particularidade, mas eu vou dizer para nós que, como igreja, alguns dos nossos jovens ainda solteiros, um dos itens muito importantes no pré-casamento, antes de escolher alguém, é orar ao Senhor. Esse é um conselho que eu insisto com todos. Quando começar a entender-se por jovem que tem pensamentos de no futuro contrair matrimônio, começa a orar ao Senhor, para que o Senhor possa mostrar, quando lhe aprouver, alguém que venha suprir a sua necessidade de companheirismo, a sua necessidade de conforto. Então, parte primeiro da oração. Eu tenho essa experiência desde jovem, quando eu coloquei nas mãos de Deus. Eu orei muito nesse período em que eu dizia comigo mesmo, eu não vou me envolver com namorada enquanto eu não tiver nas condições de estudo, de trabalho. E
nesse propósito, orando ao Senhor, um dia o Senhor me mostrou alguém que veio a preencher esse espaço na minha vida. Depois, vocês sabem, eu fiquei viúvo e da mesma forma eu precisei novamente buscar a direção do Senhor, para que o Senhor me conduzisse a alguém que pudesse vir me suprir a minha carência de auxílio, a minha carência de solidão. E Deus tem nos ouvidos. Então, meus queridos, seja você jovem, seja você mais adulto, se está em busca de um matrimônio, antes de olhar para alguém, busque ao Senhor, busque ao Senhor. E olha, vamos atentar muito também para aquilo que a palavra nos ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo. Eu separei o versículo 14 e 15, que foi a leitura de segunda-feira. Ali nós lemos um conselho do apóstolo Paulo dizendo que não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, aí ele faz essa pergunta: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Outra pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno? Mais uma outra pergunta: que união do crente com o incrédulo? Meus irmãos, realmente essa também é uma questão muito assim difícil de dizer, né? O que é o incrédulo? Porque quando ele começa, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Primeiro ele fala, né, o julgo desigual, não vos ponhais com o julgo desigual com os incrédulos. O que é um incrédulo? O incrédulo é aquele que não crê em nada. Pelo dicionário, a definição é essa. É aquele que é ateu, né? É aquele que descrê totalmente da existência de um ser supremo que é Deus. Tá? Essa é a questão que define o incrédulo. Então, não pode haver um julgo entre um crente e um ateu ou uma ateia. Não vai dar certo mesmo. Tá? Agora, a pessoa às vezes não é ainda definida a sua fé, né, e cada um busque a direção de Deus para ver, porque tem casos muitas vezes que o jovem, ele criado numa família, ele segue a religião dos seus pais, mas nem sempre ele tomou uma posição, porque ele talvez nunca nem foi esclarecido quanto a essa posição. E aí cada um tem que tomar seus devidos cuidados para não dar um passo errado. Porque o julgo desigual não é só questão de fé. Às vezes, mesmo pessoas da mesma fé não têm afinidades para formar um matrimônio. Isso é muito comum. Não basta ter o título de cristão, de crente, não basta ter sido batizado, não basta ser membro de igreja, porque pode acontecer que o espírito da pessoa é tão oposto ao da outra que os conflitos virão e virão constantemente. Portanto, precisa orar, precisa vigiar, precisa estar atento a essa questão da afinidade espiritual. E isso faz-me lembrar daquele texto lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 4, aqui nós temos com bastante clareza o que o Senhor disse ao seu povo no passado. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual has de possuir, e tiver lançado as nações fora diante de ti, ele vai citando o nome das nações,
E o versículo 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, e as destruir totalmente, não farás com elas aliança, nem terás piedade dela. Agora vem o texto que eu mais quero destacar. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Queridos irmãos, queridos jovens, atente bem para estas palavras do Senhor em Deuteronômio. Nós temos a história de um rei famosíssimo, rei Salomão. Vocês sabem que ele aconteceu na sua final da vida. Todas aquelas mulheres que ele trouxera para dentro do palácio, que eram mulheres ímpias, o levou também a praticar a idolatria. Portanto, muito cuidado nessa área, porque o casamento entre um incrédulo com um crente é um desastre pré-anunciado. Ah, mas eu amo a pessoa. Irmãos, vamos refletir. Deus não vai nos deixar amar alguém que mais adiante vai nos trazer graves dificuldades no caminho dele. Ele não vai deixar isso acontecer, tá certo? O amor realmente é algo fundamental na relação entre dois namorados, mas nós não podemos esquecer de que um passo errado nessa área é um passo de alto risco. Portanto, eu gostaria de rapidamente deixar essa questão do pré-casamento e vamos então agora analisar o texto lá de Mateus capítulo 5, porque aqui nós temos uma questão que envolve o casamento no que diz a respeito à fidelidade e também a questão do divórcio, né? É notório que um casamento ele só se sustenta se houver entre o casal plena harmonia e plena fidelidade, tá? É um assunto que precisa ser tratado com bastante amadurecimento, não é um assunto leviano, um assunto que se pode levar de qualquer maneira. É preciso buscar muito a direção de Deus, porque a maneira como o Senhor Jesus colocou esse assunto aqui é quase que uma maneira que ninguém escapa dela. Porque antes o adultério, como eles dizem aqui, que é um ato de infidelidade, ele se materializaria se houvesse a união entre duas pessoas, ou entre dois amantes, vamos assim dizer. Mas quando essa união não se concretiza no sentido pleno da palavra, mas ele fica no abstrato, no pensamento, também isso já é um adultério. E, portanto, meus queridos irmãos, nós temos que estar muito atentos em reconhecer o grave risco que todos nós corremos. Ah, mas isso é só problema para homens. Não, não é problema para homens. É problema para todos. Mesmo desculpa dizer, mesmo as mulheres muitas vezes também são levadas a um pensamento que não condiz com a fidelidade. E nisso, qual é o remédio que nós temos? Buscar o Senhor em arrependimento. Não tem o que fazer. É reconhecermos o erro e clamar ao Senhor para nos fortalecer e nos perdoar e nos tirar desse trilho que não está nos levando a um bom termo. Tá? Então essa é uma questão que nós podemos pensar
como sendo uma questão muito importante. A outra questão é a questão do divórcio. O Senhor Jesus aqui, ele diz, aquele que repudiar sua mulher, perdão, aqui o Senhor está, ele está dizendo, porque alguém já tinha feito essa pergunta, ele diz, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio, porque lá nos dias de Moisés, por causa da dureza do coração dos homens, fez essa permissão. Mas o Senhor aqui levanta uma questão da seguinte forma: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, aí ele abre olha só a vírgulazinha, isso chama-se aposto. Ele abre um aposto, exceto em caso de relações ilícitas, fecha novamente aqui a vírgula, fecha o parênteses, o aposto, e diz, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar-se com a mulher repudiada, né, comete adultério. Meus irmãos, essa questão exceto em relações sexuais ilícitas, é um assunto também bem ventilado nas Escrituras. Obviamente que o divórcio não é nunca uma ferramenta aplausível, uma ferramenta louvável. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus declara, Deus odeia o divórcio. Mas esse mesmo Deus que odeia o divórcio, muitas vezes, ou pelo menos em alguma vez, ele abre, vamos dizer assim, uma exceção para esse assunto do divórcio. Isso nós temos, esse relato, lá em Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, ali havia uma situação em que o povo, os homens haviam casado com mulheres das nações vizinhas ali e feito aliança com essas mulheres, transgredindo o mandamento do Senhor que dizia taxativamente que um judeu não devesse casar com alguém que não fosse judia, ou uma judia não devesse casar com alguém que não fosse judeu, e mesmo entre eles teriam prioridade os casamentos da mesma tribo. E o que aconteceu aqui? Essas pessoas aqui fizeram algo que desagradou a Deus. E no versículo 3, nós lemos, ele dizendo assim, agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. O povo falando, né? De despedirmos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do Senhor, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa e de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas, de todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Então, meus queridos irmãos, eu fico pensando como deve ter sido triste a separação dessas crianças, porque aqui não fala só das mulheres e seus filhos, mas a lei de Deus, a norma de Deus, ela é para ser cumprida, meus irmãos. O tempo é muito pouco, na verdade, nós não podemos aprofundar, mas a situação, quando o casamento ele foi feito numa base errada, vamos dizer assim, uma base irregular, aqui nós temos qual é a permissão do Senhor. Muito bem, é um assunto que vai dar outras ocasiões, a gente vai ter chance de falar, e tenho que passar agora para o terceiro item da lição, que é a questão
Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui a anotação. Às vezes a gente acaba se perdendo, né? A convivência no lar cristão. Aqui nós temos o texto de Paulo em Efésios, capítulo 5, vamos para lá, Efésios, capítulo 5, e Paulo falando através do Senhor, ele fala, primeiro, um conselho às esposas. Esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aqui, minhas queridas irmãs, essa palavra submissão não tem nenhum sentido de escravidão, nenhum sentido de ficar assim, numa situação de inferioridade, não é isso. A palavra submissão, eu pesquisei no dicionário para não haver dúvida, significa sejam obedientes, sejam respeitosas, sejam dóceis, amáveis, né, aos seus esposos. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Sejam dóceis, sejam respeitáveis, sejam amáveis. E por que isso? Por que Paulo fala dessa maneira? Porque o marido, ele é o cabeça da família. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele faz um paralelo entre igreja e esposa, entre Deus, entre Jesus, o marido, vamos assim dizer, né, e a igreja, a esposa. Assim também deve ser no casamento entre o casal crente. E ele chama muita atenção sobre essa questão para a mulher, né? No versículo 24 ele repete, sejam em tudo submissas, ou seja, em tudo dóceis, compreensíveis, amáveis ao seu marido. Né? Agora, o marido, ele tem que fazer a sua parte. A sua parte qual é? Amar. Amar vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Olha que tema extenso, essa questão do amor. Amar como Cristo amou. Onde nós vamos amar como Cristo amou? É muito difícil, né, irmãos? Nós somos pequenos diante de uma responsabilidade tão grande como essa. Tá certo? Mas que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor amou. Eu penso, irmãos, que o casamento é assim, o tempo não dá para nós esticarmos mais o raciocínio, mas eu não posso deixar de lembrar que o casamento ele tem algo a ver com aquela passagem de Jesus lá em Mateus, quando ele fala do construtor que construiu uma casa sobre a rocha. Vamos dar uma olhada lá em Mateus, deixa eu achar rapidamente aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz aqui, o construtor construiu a casa, um deles construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Veio a tempestade, o que aconteceu? Esse texto, então, de Mateus capítulo 7, que fala dessa construção, o casamento é bem parecido com esse aqui. Quando o casamento tem base, constrói-se sobre uma rocha, ainda que venham as grandes tempestades, que vêm mesmo, isso não tem como evitar, e é isso que dá virtude a um casamento, não é o casamento que não passa por tempestade, mas é o casamento que supera as tempestades. Então, quando ele tem essa firmeza, a durabilidade é para sempre, não é verdade? Agora, com uma casa, por mais bem construída que seja, ela precisa de manutenção. Às vezes você olha assim um castelo medieval, bonito, né? A gente vê pelas fotos, mas ele é bonito porque ele é um castelo que ele é sempre mantido ali a sua manutenção. Esses dias eu estava vendo fotos da muralha da China, aquela obra de um tamanho extenso, né? Uma obra gigantesca, uma das 7 maravilhas do mundo.
aquela obra, ela precisa também de manutenção. Assim também é o casamento. O casamento, ao longo da sua vida, ele precisa de manutenção. E o casal deve buscar diante do Senhor e conselhos também com pessoas que estudam esse assunto, porque há pessoas que se dedicam à questão de relacionamentos entre casais e vão encontrando algumas brechas que podem ser trabalhadas para que a harmonia no casamento possa ser restabelecida, tá certo? Não fica achando, mas o meu casamento não está indo bem. Casamento nenhum irá bem se não houver manutenção, se não houver reflexão como fazer para melhorar o relacionamento. Às vezes há períodos de enfermidade entre um dos cônjuges e é preciso que o outro compreenda que aquela pessoa que era alegre, era comunicativa, agora ela está deprimida, agora ela está retraída por um tempo que ela está vivendo de enfermidade. Em vez de deixá-la, em vez de abandoná-la, ou deixá-lo, insista, traz a lembrança aquele tempo do pré-casamento, quando você orou, pediu a Deus a direção, e Deus lhe mostrou, e você aceitou, firmou seus votos de compromisso, tá certo? Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a sermos, através do casamento, a sermos pessoas que glorifiquem a Deus, né? Que glorifiquem o Senhor, que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes possam nos observar e ver que nós não somos perfeitos, mas nós estamos constantemente buscando acertar com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de estudar esse assunto. É um assunto vasto, o nosso tempo é limitadíssimo aqui nessa gravação, muita coisa ficou anotada que nós não tivemos chance de compartilhar, mas o que foi compartilhado, a minha oração, Senhor, é que seja para abençoar os nossos irmãos ali em Madureira. Oramos, Senhor, a favor de cada irmão ali, cada um que passa por necessidade. Tivemos notícia que a nossa irmã Lúcia, a esposa do irmão Arlen, está enferma, talvez uma suspeita dessa doença que está chegando entre nós. Pedimos, Senhor, que abençoe a tua serva, a nossa irmã Lúcia, e os demais enfermos da nossa lista de oração. Senhor, nosso Deus, nós oramos, clamando ao Senhor, e nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, Senhor, dias nunca vividos na nossa geração, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoa a igreja ali na rua Piraquê, Senhor. Ó, Senhor, temos saudade do Alex, saudade daquelas crianças que costumam estar conosco aos domingos, e também dos nossos irmãos, Senhor, que o Senhor os visite nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, nós temos encerrado essa